Queridos, antes de celebrarmos a Santa Ceia, eu quero refletir na palavra de Deus com você, e eu convido você a abrir comigo a Bíblia lá no livro, ou melhor, na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos capítulo 11, versículo de número 25, e também o versículo de número 26. Romanos capítulo 11, versos 25 e 26, nós tivemos aqui, como eu disse, pela manhã, uma manhã de jejum, de oração. Que coisa boa, como Deus falou conosco, como Deus nos abençoou. E eu fiz uma rápida abordagem sobre um pouco daquilo que eu farei aqui nessa noite, porém numa outra finalidade dentro do texto que nós vamos ler. E que certamente Deus tem algo a nos ensinar, Deus tem algo a ministrar ao nosso coração. Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26, que diz assim, Romanos 11, 25 e 26, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Você pode orar junto comigo? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração, e eu peço que o Senhor continue nos ensinando, abençoando a minha vida, a vida dos meus irmãos, com o entendimento da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, acredito eu que não é pela falta de conhecimento dos irmãos que se fazem presente, porque isso se tornou uma notícia constante nos nossos meios de comunicação, internet, jornal, TV, material impresso. Aquilo que deu início ontem lá em Israel, esse ataque por parte do grupo extremista Hamas, e o que tudo isso tem desencadeado, o que tudo isso tem levantado como preocupação por conta desse bombardeio de forma cruel, de forma covarde, uma vez que sábado para os judeus é um dia sagrado, e eles guardam sábado, eles estão, de certa forma, não num certo sentido, prevenido para o que possa acontecer. E não é à toa que Israel é muito conhecido pela sua força bélica, pela sua força de guerra. É um país muito bem preparado, mas de certa forma foi tanto quanto surpreendido, porque houve um ataque de forma intensa, pela terra, pelo mar, pelo ar. E isso, você que tem acompanhado, já tem sido contabilizado. O número de mortos já passou de 1.000 pessoas, irmãos. Mais de 1.000 pessoas, e isso tende a aumentar, lamentavelmente. Não é fazermos sensacionalismo, mas por uma atitude cruel. O estatuto do Hamas, ele prega esta crueldade, até mesmo no desejo de extirpar, de eliminar o povo de Israel. E você tem, às vezes chega imagens até você de forma cruel, contra mulheres, contra crianças, quanta coisa de forma bárbara. É certo que Israel, por sua vez, tem o direito de defesa e de ataque, e isso está acontecendo. Você viu nos noticiários que Israel já declarou guerra. Isso que, por sua vez, Israel, um local, um país turístico, né? Por toda a sua questão do centro religioso que lá existe, é um país pacífico. Há conflitos, mas há anos não havia um conflito como que se iniciou ontem, ou durante essas últimas horas, dependendo do nosso fuso horário, até mais do que 24 horas, já passou, né, do tempo de ontem, né, antes de ontem, dependendo do horário local. Então perceba o que isso tem intensificado, o que isso pode proporcionar, como se já não bastasse a guerra na Ucrânia, a guerra na Rússia e todos esses problemas, porque isso envolve toda essa questão da ONU, a potência dos Estados Unidos, as suas interferências, as ameaças por parte desses grupos extremistas que outrora já fizeram tantas coisas horríveis, e mais uma vez isso tem
acontecido. Talvez você tenha perguntado o que tudo isso tem a ver conosco. Irmãos, quando nós olhamos para o povo de Israel, talvez você pergunte: quem é Israel? A gente lembra da sua origem, na verdade, com Abraão. É Abraão que Deus tira da sua parentela, vai para uma terra que para ele no primeiro momento era desconhecida, e aí vem uma linhagem muito dita, muito mencionada, muito famosa: Abraão, Isaque e Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Quem é Jacó? Jacó é Israel. É este homem chamado Israel, que é Jacó, que tem o seu nome mudado da parte do próprio Deus, num conflito que ele tem no Vale de Jaboque, onde há um texto que diz que ele brigou com o anjo de Deus, e ele mesmo diz: o seu nome já não mais será Jacó, que significa enganador, mas a partir de então se chamará Israel, que significa como um príncipe lutaste com Deus. Israel tem 12 filhos. Israel tem 12 filhos. São esses 12 filhos que vai gerar posteriormente 12 tribos. Mas há uma observação a ser feita: 2 dos seus 2 filhos não herdam as divisões da tribo. A tribo de Levi, do filho chamado Levi, não recebe herança. São os levitas. Eles receberiam local para morar, mas cuidariam do templo. José não recebe o nome, não tem a tribo de José, mas José tem 2 filhos, Manassés e Efraim, que nasceram no Egito, período de fome e escassez, e para lá desce toda a família, os seus irmãos, os seus 11 irmãos. E aí nós conhecemos a história, porque Israel fica lá e cresce muito no Egito, e eles se povoam demais. Só que Egito começa a escravizar Israel. Passado 4 séculos, Deus levanta um libertador chamado Moisés, e eles realmente saem do Egito e vão para onde? Para a terra formar a divisão das 12 tribos. E é ali que se povoa então a terra de Israel, onde é a terra de Canaã. E eles, de verdade, irmãos, de norte a sul, dividem todo aquele território nas 12 tribos de Israel, e eles se transformam num grande império. Haja vista no reinado de Davi, que é aquilo que se expande demais. Você vai entender onde eu quero chegar. Eles tomam posse daquela terra. Essa é a história bíblica, isso é uma história. Mas nós bem sabemos que até pouco tempo atrás, na verdade até metade do século passado, anteriormente, Israel não tinha mais terra. Aquilo que foi chamado a diáspora, na perseguição dos primeiros séculos, por parte do Império Romano, até por uma providência divina, na propagação do Evangelho, os judeus se espalharam. É a chamada diáspora. Isso se intensificou no decorrer da história. Quanta perseguição, quanta crueldade por parte de Hitler, o nazismo e tanta coisa mais, para que pudesse exterminar os judeus. Mas foi em 1948, inclusive por um voto histórico por parte de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que Israel torna-se Estado novamente. Os palestinos não quiseram isso. O acordo era 50% do território para cada um. Israel aceita o acordo. Israel torna-se Estado. Israel torna-se uma nação. Eles voltam para sua terra, não tanto quanto antigamente, porque por uma história de grandes discussões, de brigas e tantas coisas mais, mas Palestina não aceitou. O nome que antigamente era Israel e passou a ser Palestina, não aceitou que o povo judeu voltasse. Daí a pergunta do porquê povo judeu, se era Israel e agora judeu. Lembra das tribos? Uma das tribos se chamava Judá. Era justamente a tribo de Judá que depois do reino norte ter sido levado pela Síria, permaneceu lá em Jerusalém. Judá, a Benjamim e pequena parte de Manassés, mas que posteriormente é levado cativo por Nabucodonosor. Mas eles voltem, sempre permaneceram um remanescente,
um grupo de judeus naquele lugar. Mas em meio a tudo isso, em meio a todo esse contexto, que aquele cenário, a Palestina, Israel, parte de Gaza, Jerusalém, se transformou em tudo isso, um campo de batalha. Outrora, por interesse de riqueza, política, poder, mas muitas vezes embasado numa questão de interesse religioso. Israel tem como hoje a sua maior e importante cidade de diálogo internacional, Tel Aviv. Mas para o povo judeu é Jerusalém, como a sua capital. A chamada faixa de Gaza, de onde iniciou esse ataque por parte do grupo extremista Hamas, não bombardeou Jerusalém. Por quê? Porque lá existe um solo sagrado para eles, os muçulmanos, a mesquita, onde eles fazem peregrinação. E é nesse mesmo contexto de Jerusalém, onde está a mesquita, onde está o Muro das Lamentações, local sagrado também para os judeus, onde há divisão para o grupo cristão. E entende? É como que se fosse um barril de pólvora em que qualquer faísca tudo explode. Eles atacaram mais Tel Aviv, e míssil para tudo quanto é lado, levando aí a mais de 1.000 mortes somadas até o momento. Há interesse muito mais do que de poder, de um radicalismo religioso, de um mandamento, de um estatuto religioso, existe. Mas onde eu quero chegar com a mensagem que eu quero compartilhar diante do texto que lemos? Queridos, eu não sei qual que é a sua concepção de tudo isso. Eu não sei qual que é a sua mentalidade sobre tudo isso que está acontecendo, e se para você isso não tem nada a ver conosco. Nós precisamos olhar para a história, o desdobramento da história da igreja. Israel é um povo importante para Deus. Quando você olha para a carta que Paulo escreveu a Romanos, essa carta, queridos, ela é declarada como a carta mais teológica que Paulo escreveu. E ela fala de pontos difíceis, até de difícil entendimento, que às vezes gera debate, desentendimento, discussão. Eu penso assim, não é bem assim. Paulo fala muitas coisas, e como o próprio apóstolo Pedro diz, que alguns dos seus escritos é de difícil entendimento. E às vezes há divisões de forma de interpretação que não tem problema, não interfere na nossa salvação. Mas ele está falando aqui, queridos, no capítulo que lemos, e isso ele dá início justamente a falar do povo de Israel. Porque Paulo, ele é um judeu, da tribo de Benjamim, ele faz parte desse povo. Paulo era zeloso, Paulo era um fariseu, mas ele está falando do seu povo, ele está falando do futuro de Israel, e Israel aqui engloba o povo judeu, que faz parte do povo hebreu, dessa linhagem, de todos esses grupos, que envolve um plano de Deus para esse povo. Antigo Testamento, Deus lida de forma mais direta com eles. Só que aí Paulo, ele fala algo muito importante para nós, aqui no capítulo de número 11. É como que se Deus endurecesse, na verdade esse é o linguajar. Paulo fala, Deus endureceu o coração dos judeus e se estende o leque da salvação, para que aquilo que já vinha sendo profetizado no Antigo Testamento se cumprisse agora no Novo Testamento, na era cristã. O leque da salvação, a escolha de Deus, o povo escolhido de Deus, não são só os judeus. Porque Paulo mesmo diz, agora já não é mais bárbaro, nem grego, todos é um só corpo, um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Deus se volta para os gentios. Quem são os gentios? Quem não é judeu. Judeu não é uma pessoa que nasce no lugar, porque ele é judeu de linhagem. Um judeu pode nascer no Brasil, mas a sua linhagem é judaica. Eu não sou judeu, você não é judeu. Até onde eu sei, não tem nenhum judeu aqui. Nós somos gentis. E Deus
Deus abre o leque da salvação para o povo gentil. Se o Antigo Testamento era um povo exclusivo, era um povo selecionado, agora Jesus ele vai quebrando barreiras. Isso é perceptível na sua pregação, na sua atuação missionária. Ele fala com a samaritana, ele aceita o atendimento de um pedido de uma sirofenícia. Jesus está salvando vidas, Jesus está alcançando vidas. Mas perceba que isso chama a minha e a sua atenção para um primeiro ensino que eu quero compartilhar ao seu coração sobre essa verdade de Israel e a igreja. A primeira verdade que eu destaco no seu coração é que essa graça de Deus, ela foi além de barreiras, seja ela geográfica, ética, por qualquer tipo de obstáculo que alguém pudesse colocar. Deus rompe com essas barreiras e Deus traz a salvação, porque o que Paulo está tratando no capítulo 11 é justamente que Deus se volta para os que não são seus, para aqueles que nem sequer o procuravam, e então o encontra, porque os judeus que outrora diziam adorar a Deus se tornaram cegos. Foram eles que mataram o Messias. O judeu ainda espera, não todos, há judeus messiânicos, há judeus cristãos, mas muitos deles, eles não aceitam, não entendem que Jesus é o Messias. Eles aguardam o Messias. E por que eles mesmos mataram Jesus? Porque para eles tudo aquilo era uma blasfêmia. Mas Jesus estende o leque da salvação. Sabe por que você e eu estamos aqui hoje? Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque a graça de Deus nos alcançou, porque o Senhor nos amou, não porque nós temos algo a oferecer, porque você é bom, porque você é bonito, porque você tem algo, um poder aquisitivo, você é uma pessoa de influência. Nada disso. É graça, é misericórdia. Deus nos amou incondicionalmente. Bendito seja o nome do Senhor. A realidade daquilo que Deus trata com o seu povo, Israel, e o surgimento da chamada igreja, que já não mais tem distinção de povo, de etnia, de nascimento, de nacionalidade, de língua, de nação, mas todos aqueles, a igreja de Cristo, não no sentido denominacional, Assembleia Batista Renovada, Presbiteriana, seja qual for, não, é muito mais do que isso. É um povo que aceitou a Jesus. É um povo que se voltou para o Senhor. É um povo que entendeu o chamado daquele que os transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para a sua glória, para o seu louvor, para a sua exaltação. A graça de Deus tem nos alcançado. Bendito seja o Senhor. Essa é uma grande verdade. Quando nós falamos dessa tentativa de resumir tudo isso, aonde chegamos, é que Deus teve um olhar para você. Deus teve um olhar para nós. E nós, a Bíblia vai falar justamente isso, nós fomos enxertados. É o filho bastardo, é o filho adotivo. Nós, igreja, gentios, nós fomos adotados, queridos. Nós fomos recebidos como filhos, nós nos tornamos filhos. O Senhor nos aceitou, nós fomos enxertados na videira. Deus fez de você e de mim, nos tornando povo dele, escolhidos dele, povo peculiar, a menina dos seus olhos, a nação santa, o sacerdócio real. Quanta coisa linda! E o que isso continua trazendo para nós no texto que lemos? Porque perceba, eu não quero, irmãos, que vocês ignorem este segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Sabe o que Paulo está falando? Deus em parte endurece o coração de Israel e se volta para os gentios. Deus chama Paulo como apóstolo dos gentios. Mas perceba que o texto está dizendo que isso vai acabar. Inclusive, Paulo chama a atenção dos gentios quando ele vai dizer o seguinte: não se ensoberbeçam por Deus ter se voltado para vocês. Não fiquem se achando, em outras palavras é isso. Não batam no peito achando que vocês são melhores. Não são. O versículo de número 20 está dizendo o seguinte: pela sua incredulidade, ou seja, pela incredulidade de Israel, foram quebrados, e tu estás de pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Olha o versículo de número 21. Por quê? Se Deus não poupou
poupou os ramos naturais, o seu povo, teme que te não poupará a ti também? Não se ache. Não é porque você é bom, é graça, é misericórdia. Aí diz ainda o verso 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também, se não permanecerdes, versículo de 22, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Permanece firme. Esse número um dia vai ser selado. Nós não sabemos que número, nós não sabemos a quantidade, e nós muito menos sabemos quando. Mas o texto diz que Deus tem um povo, que Ele já sabe, que Ele conhece, que Ele vai alcançar. Nós iniciamos lendo o texto de Isaías no início do culto, que Ele já determinou todas as coisas desde os tempos futuros, que Ele é Senhor e toda a sua vontade será cumprida. O que eu quero dizer é que Deus não é refém da história, Deus não está aquém de tudo que está acontecendo. Há um propósito, há um plano, há uma finalidade, e Deus está no trono governando todas as coisas. É por isso que eu chamo a sua atenção para uma segunda verdade. Se num primeiro momento Deus permite que situações aconteçam para alcançar você e eu, os gentios, esse dia vai ser finalizado. E o verso de número 26 diz o seguinte: e Israel, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Deus está falando, irmãos, que ainda haverá um avivamento, de um grande despertamento, de uma grande revelação para o povo de Israel. Há muitos judeus se convertendo. Há canais e sites de muitos judeus testemunhando sobre Jesus, Yeshua, Hamashia, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. E eles testemunham de encontro com Cristo, de experiências gloriosas, de uma compreensão do Antigo Testamento, da Torá, para o cumprimento daquilo que se fez naqueles que eles mesmos crucificaram. O que eu quero dizer para você, ao seu coração, queridos, Deus está no governo de todas as coisas. Não importa qual é o governo do país em que vivemos, ou qual é o governo de qualquer outro país, de qualquer outra nação. Deus não está preocupado como alguém que se assenta ansioso, roendo as unhas, deixa eu ver como fazer, e o que agora, o que vai acontecer? Não, queridos, Deus já sabia desse ataque, Deus está governando, tudo tem um propósito. É Deus quem profetiza através de Jeremias: vai vir um povo de uma nação distante, da Babilônia, e vai levar vocês cativos. É Deus quem profetiza, é Deus através de Jeremias quem vê o cumprimento, e eles são levados 70 anos, tudo se cumpre. Por quê? Porque Deus está no governo de todas as coisas. O que eu quero dizer para você é que, apesar de tudo isso nos causar um espanto, muitas dessas coisas têm que acontecer, ainda que muitas delas não cheguem à nossa compreensão. Quanta barbaridade, quanta crueldade, quanta covardia, nós não entendemos, irmãos. Mas muitos sinais estão se cumprindo daquilo que o próprio Cristo falou. Vocês ouvirão guerras e rumores de guerra, irmãos, quanta guerra. Pestes, terremotos, quanta coisa. Pai contra filho, filho contra pai. O amor de muitos esfriarão. Quanto individualismo, irmãos. Quantas pessoas vivendo cada um por si, Deus por todos. Se esfriando o amor, não se importa com o próximo. Quanto de tudo isso está acontecendo, quanta heresia, quantos falsos ensinos sendo pregados em muitas igrejas evangélicas e tantas outras igrejas, de verdades que não são de fato verdades, de interpretações que não são corretas à luz da palavra de Deus. E isso tem gerado quanta deturpação, quanto erro, quanta heresia. Está escrito. Paulo já falava isso a Timóteo. Nos últimos tempos levantarão falsos mestres, mas que querem fazer ouvir aquilo que é agradável ao ouvido. Irmãos, Deus nos chama nesta noite a glorificar o seu nome pela sua graça que um dia nos alcançou. E novamente eu repito,
que tudo isso tem a ver com o que está acontecendo? Irmãos, Deus está no controle. O povo de Israel é um povo escolhido. Na sua finalidade, no tempo de Deus, Deus se voltará para eles. E se é chegado o tempo, se é por dias, se é por meses, por anos, eu não sei, mas Deus tem um propósito com essa nação. Não é à toa que, como hoje pela manhã lemos, e você tem visto aí a rede social de muitos cristãos dizendo: orai por Jerusalém. Por quê? Porque isso é bíblico. Orai pela paz de Jerusalém, diz o texto de Salmos, e prosperarão aqueles que te amam. Jerusalém é uma capital, irmãos, não só da nação de Israel, mas mundialmente falando, religiosa. O cenário do palco da crucificação, do maior sacrifício da história, que foi o próprio Deus crucificado, e que hoje trazemos aqui a sua memória, também é ainda cenário de muitos eventos que vão se cumprir, diante daquilo que a palavra de Deus tem por revelação, por profecia. Irmãos, Deus está no trono. Causa espanto, causa às vezes medo, a gente fica perplexo, atônito. Meu Deus, e agora? Olhe para o Senhor, olhe para o autor e o consumador da nossa fé. Deus tem um propósito com esse povo, irmãos. Muitas vezes Deus trata com a gente porque Ele tem um propósito, e Deus permite situações diversas acontecer. Eu não sei o que está acontecendo, nós não temos o quebra-cabeça todo montado, nós não conhecemos toda a história, mas nós conhecemos o Deus que está no controle da história. E apesar de eu não ter uma noção nítida de tudo isso, eu posso ter o coração em paz. E apesar de não conhecer os detalhes do seu desdobramento, o fim nos mostra: vai dar tudo certo para a glória de Deus. Deus está no trono, já deu tudo certo para a glória do seu santo e bendito nome. Nele nós podemos descansar, nele nós podemos confiar. Ele está no trono, bendito seja o nome do Senhor. Deus vai cumprir, queridos, as suas promessas, os seus planos. Deus irá cumprir. Isso é no individual. Às vezes Deus permite algumas coisas acontecer com você, porque Deus está tratando. Atente-se, abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, ouça, veja. E quanto mais a gente ignora, mais a gente padece, mais a gente sofre. Quanto mais a gente ignora os sinais de Deus. Eu disse hoje pela manhã, queridos, que Deus está soprando. E há duas circunstâncias do soprar de Deus. Muitas vezes Deus sopra algo para nós, mas muitas vezes é Deus que sopra você e eu. Nós é quem somos soprados. Esteja no agir de Deus, esteja alinhado ao propósito de Deus, para que o Senhor cumpra em mim e na sua vida. E por que não dizer sim neste povo, nesta igreja local, tudo que Deus tem para a honra e glória do seu nome. Mas eu sei que os planos de Deus vai muito mais do que numa vida individual, muito mais do que numa igreja local, muito mais do que numa cidade, num estado, num país. Deus tem um plano, queridos, que vai muito além daquilo que diz respeito a um título, a uma denominação. Deus tem um plano com o seu propósito, com a sua vontade, com o seu querer, e esse plano é perfeito para a glória dele. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Compete a nós orar. Oremos por Israel, oremos por paz, oremos por justiça, por igualdade, por equidade. Oremos, irmãos, é bíblico e devemos fazer. E ainda que nem tudo seja compreensivo, volte os seus olhos para o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos estar atentos. Nós não podemos ignorar muitos sinais, porque às vezes é como uma mulher com dores de parto. Quanto mais intensifica a dor, é porque o sinal está mostrando que está perto o nascimento. Quanto mais desses sinais que o próprio Cristo esteve dizendo aos seus discípulos, está registrado na Sagrada Escritura, assim, quanto mais intensificarem esses sinais, é porque está mais perto, mais próximo à sua vinda. Queridos, a igreja não pode parar. Abra os seus olhos,
esteja atento, esteja preparado, esteja vigilante, e que o Senhor opere em nós e através de nós todo o seu querer. E Deus conta conosco. E nesta verdade, Israel, a igreja, do endurecimento, do fato de Deus ter nos alcançado, de que isso um dia vai terminar, do voltar que Deus tem para esse povo, para Israel, mesmo em meio a todo esse cenário, Deus vai cumprir, e que você e eu possamos estar firmados em Cristo Jesus, a rocha, o libertador. Como o próprio texto diz, Deus vai salvar, Deus vai operar, e nós queremos fazer parte de todo esse mover de Deus. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Eu quero orar com você no nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei se você tem andado ansioso, com medo, preocupado. Que o seu coração dê lugar hoje, ainda que nesse tempo de caos e tantos problemas, há um coração de paz, para saber que Deus está no trono e que Ele tem poder para abençoar a sua vida. Que o Senhor alcançou, mas se alguém aqui nessa noite ainda não se entregou, ainda não se rendeu, não deixe para amanhã o que você tem que fazer ontem. Vamos dizer assim: você já entregou sua vida para Jesus? A gente não tem tempo, queridos, mas os próprios capítulos, contexto de Romanos, Deus fala sobre isso. Quem confessar a Cristo será salvo, quem não crer já será condenado. Você já entregou sua vida para Jesus? Pastor, eu entreguei, mas eu me distanciei, eu me afastei, eu já fui firme, hoje eu não estou mais firme. Se reconcilie, o Pai está de braços abertos. Deus quer abençoar a sua vida. Queridos, não espere, amanhã pode ser tarde demais. Conserte a sua vida, entregue a sua vida, se renda para Ele. A grande verdade da história da igreja, de Israel, a igreja, é que o Senhor quer o seu povo junto dEle. Deus quer que caminhemos na sua presença, na presença dEle, e que estejamos alinhados aos seus propósitos, e venhamos viver toda a sua vontade. Se nesta noite você está aqui, é porque Deus trouxe você, e se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se renda a Ele hoje, entregue hoje. Se você se distanciou, se reconcilie com Ele hoje. Diga: Pai, me perdoa, me aceita de volta. Ele está de braços abertos para você. Se você já entregou a sua vida e nunca saiu, nunca pare, não abandone o barco, fica firme, que o Senhor assim sustente você, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é de vez em quando, e não é nem até determinada altura de idade, é até o fim. Esse fim pode ser quando Jesus voltar, ou quando você for chamado. Às vezes nem sempre Deus traz uma revelação completa, queridos. Às vezes a gente chama isso de uma revelação progressiva. Deus vai nos dando sinais, e aos poucos isso vai sendo notório e compreensivo. Que você aceite o que Deus está fazendo e se entregue a Ele, enquanto Deus tem te dado tempo e oportunidade. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor está fazendo. Nós queremos aproveitar esse momento, Pai, para orar por Jerusalém, para orar por Israel. Tem vidas, ó Pai, inocentes, mulheres, crianças, homens, idosos, sendo surpreendidos muitas vezes, ó Pai, por um sequestro, por um ato de crueldade, às vezes sofrendo a dor da perda, porque o ente querido partiu num bombardeio. A gente não tem nem noção do que é isso, Senhor. Não é uma realidade nossa aqui. E eu sei, às vezes a gente vê na TV e nos noticiários, na internet, mas ainda é tão distante daquilo que nós vivemos. É difícil. Nós oramos: Senhor, tem misericórdia daquele povo, haja paz para Israel. Nós oramos pela paz de Jerusalém. Às vezes também não sabemos nem como orar, mas eu sei que Teu Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E eu sei, ó Deus, se está acontecendo isso, e ainda que não
compreensivo da nossa parte. Eu sei que o Senhor está vendo tudo e o Senhor há de conduzir, porque é o seu povo. O Senhor tem um propósito com aquela nação. Faz uma grande obra, glorifica o teu nome, Senhor. Faz cessar a guerra, traga paz, traga justiça. Meu Deus, tem misericórdia. Abra os olhos dos incrédulos, mas não só lá, abra os nossos olhos aqui também, porque o Senhor quer nos ensinar algo, o Senhor quer nos mostrar algo. Meu Deus, nos ensina, dá-nos sensibilidade, dá-nos entendimento, mostra para nós o que precisamos fazer como igreja, porque como igreja nós não estamos separados, somos uma família, somos um só corpo, um só povo, fazem parte da nossa família, são nossos irmãos, e nós queremos te servir juntos, meu Deus. Mostra, faz a tua obra, glorifica o teu nome, manifesta o teu poder, salva vidas. Se há alguém aqui hoje entregando a vida para o Senhor, meu Deus, toma essa vida, esta mulher, este jovem, este homem, esta criança, toma nas suas mãos, sustenta, Pai, para que possa viver as tuas maravilhas, essa caminhada com o Senhor. Se há alguém se reconciliando, meu Deus, toma no seu colo, sara, trata dessas feridas, limpa essa sujeira, perdoa os pecados, faz dele de novo um homem, uma mulher, uma vida comprometida com a tua palavra. Faz uma grande obra, abençoa o teu povo para a tua glória. Faz com que a tua palavra cumpra o efeito desejado, porque eu sei que ela não voltará vazia. No nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus.